Giordano Bruno é uma das figuras mais brilhantes da humanidade e um dos principais representantes do Renascimento, que foi um período de transformações artísticas, culturais e ideológicas ocorrido na Europa, e no qual outros grandes nomes se destacaram, tais como Maquiavel e Thomas More na filosofia, Leonardo da Vinci na pintura, Dante Alighieri na literatura, entre outros célebres indivíduos geniais. De maneira geral, o conjunto das crenças religiosas e o sistema filosófico de Giordano Bruno foi contrário ao que era aceito na Europa no período em que viveu, e isso lhe rendeu sérios problemas com a Igreja e um final de vida bastante trágico, já que através de sua obra e pensamento, Giordano Bruno rompia com todas as certezas de sua época. Filippo Bruno nasceu no ano de 1548 em Nola, província de Nápoles, na Itália. Seu pai era Giovanni Bruno e sua mãe se chamava Fraulissa Savolina. Quando tinha 15 anos, o jovem Bruno ingressou no convento de São Domingos, que ficava em Nápoles, e foi nessa época que passou a ser chamado de Giordano. O jovem italiano passou uma década no convento e saiu de lá em 1575. Durante o período em que viveu sob essa atmosfera cristã, Bruno teve contato com autores e temáticas que se afastavam bastante dos preceitos católicos, tais como Lúlio e Copérnico. O primeiro, Lúlio, apresentava um novo método de pensamento, que tentava conciliar razão e fé, enquanto Copérnico, por sua vez, foi um defensor do heliocentrismo, ou seja, acreditava que a Terra girava em torno do Sol, diferentemente da ideia vigente aceita na época, que dizia que o Sol que girava em torno da Terra e que a Terra era o centro do universo. Por travar contatos com esses escritores e com outras tantas ideias, incluindo também o interesse que tinha pela cabala judaica e pela obra de Nicolau de Cusa, além de dar indícios de que possuía uma visão religiosa diferente daquela que compunha o catolicismo. Bruno logo começou a receber críticas, investigações e repreensões por parte dos membros do convento, pois de maneira geral sempre se mostrou bastante crítico em relação aos dogmas teológicos que faziam parte de sua época. Esse espírito rebelde que se manifestou nele nesse período o acompanharia durante toda a sua vida. Não demorou para que Giordano fosse acusado de heresia, fato ocorrido em 1576, e fez com que tivesse que fugir para Roma ainda jovem, aos 28 anos. Depois, Giordano Bruno se dirigiu para outras cidades de seu país natal, passando por lugares como Turim, Gênova, Noli, além de outras localidades. E ao longo dos 14 anos seguintes, o conhecido pensador italiano peregrinou por vários países da Europa, como França, Inglaterra, Suíça e Alemanha. Em meio a essa rica experiência de passagens por distintos locais do continente europeu, Giordano Bruno ministrou aulas de astronomia e de latim. Giordano Bruno, ao longo de sua vida, não teve problemas somente com os dogmas católicos. Em 1579, quando esteve na comuna italiana de Gênova, se aproximou da igreja calvinista, mas logo foi excomungado pois não compactuava com alguns de seus preceitos. Posteriormente, também foi excomungado pela igreja luterana, a qual havia se convertido durante um período em que passou na Alemanha. A expulsão da igreja luterana aconteceu após aproximadamente um ano. Assim como também havia acontecido em relação ao catolicismo, suas ideias eram essencialmente distintas ao que essas duas outras doutrinas religiosas ofereciam. Uma das principais características da filosofia de Giordano Bruno é que ele considerava que o universo fosse infinito e ilimitado. O célebre pensador italiano também dizia que deveriam existir muitos outros planetas parecidos com a Terra, e que eles deveriam ser igualmente portadores de vida inteligente, assim como é o nosso próprio mundo. Deus, acreditava o filósofo, era infinito, e dessa forma sua criação também deveria ser igualmente infinita, pois o efeito, ou seja, a criação, deveria refletir a causa, isto é, Deus. Para Giordano, Deus se encontrava presente em todas as coisas. Ele acreditava que a matéria era portadora de um princípio divino, ou seja, tudo tinha alma. A natureza seria divina em sua essência e, portanto, Deus estaria presente em tudo. O corpo humano, as plantas, minerais, pedras e animais, todos seriam portadores de uma alma. Bruno também foi um defensor do heliocentrismo e um grande contestador da filosofia aristotélica, refutando as interpretações deste filósofo grego em relação ao cosmos e à natureza. Giordano Bruno não tinha somente uma perspectiva cosmológica diferente daquela que a grande maioria de seus contemporâneos tinha, mas possuía também um notável nível de conhecimento sobre magia e religião, e assuntos correlacionados a estes.
E é por tais motivos que algumas vezes ele também costuma ser identificado como um ocultista. O interesse pela magia foi um tema presente em seus escritos. Durante o tempo em que viveu na cidade de Frankfurt, na Alemanha, ele ditou a obra Tratado de Magia a um discípulo. Nesse livro fala sobre temas diversos, como os vários significados da palavra magia e seus respectivos usos ao longo do tempo, além de abordar reflexões sobre assuntos como magos, fé, imaginação, espírito e demônio. É possível perceber que Bruno também possuía conhecimento sobre o hermetismo, uma complexa e profunda sabedoria antiga que até os dias de hoje é um dos mais importantes assuntos no que se diz respeito aos estudos sobre magia. A chamada arte da memória é certamente um dos aspectos mais interessantes da vida do pensador italiano. Pelo que se sabe, uma das razões que fez com que Bruno se tornasse bastante conhecido era sua extraordinária memória. Conta-se que ele conseguia decorar pequenos trechos, páginas ou até mesmo livros inteiros, podendo inclusive citá-los de trás para frente. A arte da memória também é conhecida como mnemotécnica, e esse foi um assunto abordado em algumas das produções literárias de Giordano Bruno, que tinha conhecimento de técnicas precisas para poder decorar tantas coisas. Para isso, ele basicamente usava uma série de ilustrações simbólicas que possuíam certos significados específicos e utilizava a imaginação como uma ferramenta poderosa e eficaz, pela qual se imprimia na mente aquilo que se desejava decorar. No entanto, historicamente, esse tipo de técnica e prática de memorização não começou com Bruno, e já existiam e eram utilizadas antes dele, embora ele tenha se destacado devido ao seu conhecimento no assunto e devido ao seu impressionante talento de memorização. Bruno chegou a ensinar a arte da memória para várias pessoas, dentre as quais o rei Henrique III. Uma de suas obras, na qual o pensador italiano aborda a arte da memória, chamada De Umbris Iderum, foi justamente dedicada a Henrique. Durante suas peregrinações no ano de 1590, o pensador passou a viver em Frankfurt, na Alemanha. Enquanto estava por lá, certa vez, foi procurado por um nobre de Veneza que se chamava Giovanni Mocenigo e que demonstrava um enorme interesse em aprender os conhecimentos de Giordano Bruno sobre a arte da memória. O filósofo aceitou partir com Mocenigo, que o abrigaria e lhe daria proteção em troca de conhecimento. No entanto, em 22 de maio de 1592, Mocenigo trancou o filósofo num aposento de sua casa e foi buscar representantes do Santo Ofício, para os quais entregou prontamente Giordano Bruno e alguns de seus escritos que ainda não tinham sido publicados. A igreja há algum tempo já ansiava por prendê-lo por seus trabalhos subversivos. Mocenigo traiu a confiança de Bruno, e a partir dessa ocasião a vida do pensador de Nola tomaria um rumo trágico. O processo de Giordano Bruno teve início no dia 3 de julho de 1592 em Veneza. No ano seguinte, o processo continuou na cidade de Roma. O filósofo foi mantido preso durante os longos anos de seu julgamento, até que, por fim, no dia 20 de janeiro de 1600, sob ordem do Papa Clemente VIII, foi declarado pela congregação que os livros de Giordano Bruno deveriam constar no Índex de Livros Proibidos, e o pensador italiano foi condenado à morte. Conta-se que, ao saber qual seria o seu destino, fixou o olhar nos juízes e, com ousadia, disse que eles, ao pronunciarem sua sentença, sentiam mais medo do que ele próprio tinha ao escutá-la. Bruno, ao longo da época na qual esteve preso e foi julgado, demonstrou muita coragem e manteve uma firme defesa de suas crenças. Em 17 de fevereiro de 1600, o filósofo italiano foi conduzido para o Campo das Flores. Ele foi amarrado, nu, numa estaca, com um objeto de madeira posto em sua boca para impedir suas perigosas falas, e foi queimado vivo. Este ato final de crueldade, ao impedir sua fala, fez com que Giordano Bruno se tornasse um símbolo para aqueles que defendem o livre pensamento e a liberdade de expressão. Ele foi uma pessoa influente para grandes personalidades que o sucederam, como o Galileu Galilei e o filósofo Leibniz. Até os dias de hoje, suas obras são constantemente estudadas, lidas e pesquisadas. Em 1973, a vida de Giordano Bruno recebeu uma adaptação cinematográfica. Da extensa obra deixada por Giordano Bruno, destacam-se importantes livros como Da Causa, do Princípio e do Uno, Do Infinito, do Universo e dos Mundos, e Dos Heróicos Furores. Por seus trabalhos, percebemos o quanto suas ideias eram avançadas para a época em que ele viveu.
Giordano Bruno foi um dos filósofos mais heterodoxos de toda a história do pensamento ocidental, e certamente um dos mais ousados e corajosos.